E aí galera, vamos lá, agora a gente tem que mostrar para vocês aí o vídeo do Quarentena 6. São 40 questões, né? E vamos ver agora se essa formatação vai ficar adequada, beleza? Vamos ajeitar a câmera agora, quem sabe faz ao vivo. A primeira parte ali, ó, tá lá, sentimos muita ou muito? É muito, sentimos. Pegar aqui a outra caneta, sentimos muito dó. Dó é um substantivo masculino, então é muito dó, é o dó. Muito dó daquela sentinela, daquela sentinela. Duas vezes que caíram o substantivo sentinela, e ambas foi feminino, é a sentinela, né? Só que tem que, aqui não dava para errar, porque olha só, e o engraçado é que aqui ele botou 3 vezes o daquele, né? É porque, pois não chegou a tempo para o estouro do champanha, porque champanha é masculino, é o champanha, ó, o champanha e o champanhe, os dois são masculinos. Ah, então sempre o champanhe, ok. Então aqui você eliminava também. Então você vê que ficou só o muito daquela e do. Resposta letra C, beleza? Vamos lá. Viramos, chegamos à questão 2. Todas as palavras foram acentuadas corretamente em: o eficiente diretor exige que se analise, aqui é o verbo, que se analise, ou seja, que seja analisado, isso aqui é uma partícula passivadora, o item relacionado à compra da matéria têxtil. Tudo certo. Tudo certíssimo. Agora, vamos achar os erros das outras. O exímio diretor da fábrica exigiu, após uma análise, que todos os produtos sejam devolvidos à empresa, mas aqui já estava errado. Aqui é após uma análise. Isso aqui é um substantivo do verbo analisar. Beleza. Então aqui estava errado. Todo produto que se fabrica naquela empresa passa obrigatoriamente. Não, é obrigatoriamente. Sempre que for um advérbio terminado em mente, não pode ter acento. Ah, mas a palavra obrigatória tem acento. Sim, mas obrigatoriamente não tem acento, porque a sílaba tônica é um men, pelos óculos do eficiente diretor. A eficiência dos funcionários, tá certo, da empresa, trouxe muito lucro à empresa rapidamente. Só que esse acento aqui está errado, que eu acabei de falar ali, ó. Se forem advérbios terminados em mente, a sílaba tônica é o men. Ah, mas a palavra primitiva tem acento, rápida. Sim, mas rapidamente não vai ter o acento. Então essa questão era relativamente fácil. Número 2, alfa. Agora 3. Assinale a frase em que o verbo ver foi empregado incorretamente. O quadro foi exposto para que o vejamos. Tá certo? Para que nós o vejamos. Embora o vissem, ninguém o chamou. Tá certo? Errado seria se fosse embora o vissem. Ok. Aqui está o erro. Não é quando você ver as provas. É quando você vir as provas. Do verbo ver. Quando você vir as provas, acreditará. Aqui está errado. Se você vir o chefe, avise-o, certo? O futuro do subjuntivo do ver é quando você vir as provas, se você vir o chefe, se nós virmos o chefe, e por aí vai. 4. Os velhos amigos vivem discutindo entre si. Ah, não pode ser dizer discutindo entre eles, não. Eu tenho que dizer que eles vivem discutindo entre si, aquelas pessoas vivem brigando entre si, entre si. Essa é a situação, entre si. Ok. 5. Aqui é uma situação bem interessante. Por quê? Porque aqui tá lá, pontinho, pontinho é o plano. Descobrir o segredo do cofre. Ok. Então, o que eu vou botar aqui? Este é o plano.
Este é o plano. 2 pontos. Descobrir o segredo do cofre. Por quê? Porque quando eu uso este, é porque, por exemplo, no caso aqui a gente está se referindo ao plano. O plano ainda vai ser dito. Então, este é o plano. 2 pontos. Descobrir o segredo do cofre. Agora, perceba a número 6. A número 6 é o inverso. Ele disse o plano antes, ó. Descobrir o segredo do cofre. 2 pontos. Aqui eu já sou obrigado a dizer que esse é o plano. O esse é quando eu já disse o plano anteriormente. Então, nesses simulados que vão se sucedendo, que estão se sucedendo, eu vou procurar colocar isso várias vezes, para que vocês possam, na prova, acertar. Ok? Então, vamos lá. São 40. Agora aqui é uma parte fácil, rápida. As crianças foram com nós dois. Com nós dois. Se houver a palavra reforçativa, eu uso com nós dois, com nós mesmos, com nós próprios. Então aqui tem a palavra reforçativa. Você vê que a 8 não tem. Então eu sou obrigado a dizer que as crianças foram conosco ao parque ontem, porque não há a palavra reforçativa. Então é conosco, tá? Lá encontrei a moça cujo pai é um famoso escritor. Depois do pronome relativo cujo e variações, não pode existir o artigo. Então, cujo o, cujos os, cuja a e cujas as estará sempre errado. 10. Tudo será comprado a prazo. Aí a gente costuma falar assim, se a pessoa te pergunta, bota crase? Aí você fala não. Por quê? Porque prazo é palavra masculina. Esse a antes de palavra masculina, ele vai ser sempre uma preposição. Sempre. Na verdade o a antes de palavra masculina é preposição. O a antes de verbo no infinitivo é preposição, tipo estou disposto a colaborar. Esse a também seria uma preposição. E quando você tem o a no singular e a palavra seguinte no plural, também é preposição. Beleza? Vamos lá. 11. Aí ele falou lá para mim, ó. Qualquer pessoa, esse qualquer pessoa é o mesmo que toda pessoa. Então, ele é um pronome indefinido, nada de relativo. Qualquer, toda, pronome indefinido. Não encontrei o livro que você recomendou. Então, eu posso dizer que eu não encontrei o livro. Se eu retomo o livro aqui, eu vou dizer que você recomendou o livro. Então, esse que é um pronome relativo, porque ele retoma o termo antecedente. Então, é um pronome relativo. Você vê que só tinha uma furada aqui, ó, relativo, relativo, relativo. E a terceira, não sei isso. Quando eu troco a oração toda por isso, é porque é uma oração subordinada substantiva. E ela é introduzida por uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Tá aqui, ó, conjunção integrante, integrante, integrante. Mas a resposta é Charlie. Beleza? Vamos lá. Agora a 12. A 12 é colocação pronominal. Quanto à colocação pronominal, assinale a opção correta. Você vê que já começou com jamais. Aí você vai falar para mim, jamais é advérbio. Sim, jamais é advérbio de tempo. Nunca, jamais e sempre. São advérbios de tempo. Então advérbio atrai. Beleza, então teria que ser jamais lhe dirigiria. Advérbio atrai, né? Sim. Jamais lhe dirigiria palavras tão duras, por mais que as merecesse. Por que eu já saí botando por mais que as merecesse? Porque o que atrai o pronome. Não só o que, como o quem. Grava isso, tá? O que e o quem atraem o pronome. Aqui tinha até 3, ó. Por mais que as merecesse 3 vezes. Mas a resposta que eu tenho que marcar é delta. Ok, vamos lá. Matéria-prima faz plural da mesma forma que. Vamos lá. Como é que é o plural de matéria-prima? O plural de matéria-prima é matérias-primas. Aí é a mesma coisa que obra-prima, né? Então são obras-primas. Beleza. Então a resposta é D. Porque para variar os dois, é só o aluno-mestre. Quando você pega aluno-mestre, o plural são alunos-mestres. Aí qual é o plural de porta-voz, que é verbo mais substantivo? Porta-vozes. Qual é o plural de guarda-comida? Guarda-comidas. É igual guarda-roupas? Igual guarda-roupas.
Qual é o plural de bem-te-vi? Bem-te-vis. Lembrando que bem-te-vi, o processo de formação é onomatopeia, tá? Bem-te-vi e tic-tac. Tic-tac é o barulho do relógio, bem-te-vi é o canto do pássaro. Ok, e guarda-sol, o plural seria guarda-sóis. Guarda-sol, guarda-sóis. Beleza. Agora aqui, ó. Conquanto estivesse doente, fui ao clube. A oração destacada é subordinada adverbial. Esse conquanto é o mesmo que embora. Embora, por mais que, ainda que, se bem que, mesmo que. Ah, é concessiva. Concessiva pra caramba. Conquanto junto é o mesmo que embora. Concessiva. Agora vamos lá. Como estava nevando, suspendemos o passeio. Ou seja, suspendemos o passeio porque estava nevando. Ah, então quando você tem esse como no início e você inverte e bate porque, ó, de novo, suspendemos o passeio porque estava nevando. É porque vai ser causal, é a causa. Qual é a causa do passeio ter sido suspenso? Porque estava nevando. Então é causal. 15, bola. Poderia ser visto que estava nevando, que também é causa. Poderia ser já que estava nevando, que também é causa. Ok, vamos lá. 16. Consoante foi acordado, todos fizeram o serviço. Ou seja, conforme foi acordado, todos fizeram o serviço. Segundo foi acordado, todos fizeram o serviço. Esse consoante, conforme, ou até mesmo como, né? Como foi acordado, todos fizeram o serviço. Aí isso aí é conformativa, Mas o consoante é conformativa, né, Potter? Conformativa, isso é bem fácil. A mesma coisa da 17, ó. Era uma lua tão pura que convidava a serenata. Aí você vai falar, tem aquele macete, né? Tão, tal, tanto ou tanta, tamanho ou tamanha. Isso tudo vai dar ligados ao que, vai fazer com que esse que chame a oração subordinada adverbial consecutiva. Tal que, tanto que, tamanho que, tamanhas, né? Pode ser tantas ou tamanhas. Se é consecutiva, é porque expressa relação de consequência. Isso também é fácil. Mas outra fácil é a 18. Ó. Os políticos são eleitos pelos contribuintes. Se os políticos são eleitos pelos contribuintes, ó, auxiliar mais particípio mais agente da passiva. Porque eu posso inverter e dizer que os contribuintes elegem os políticos. É o agente da passiva. Letra B. Ah, e outra coisa, essa configuração, ela me traz a voz passiva analítica. Passiva analítica. Ok. Vamos lá. 19. A população está convicta disso. Se a população está convicta disso, ela está convicta de quê? Aí aqui temos aquela história, né? Que é a história do convicto, convencido e certo. A população está convicta disso, ela está certa disso, ela está convencida disso. As três vão chamar CN, convicto, convencido e certo. Chamam complemento nominal, é completiva nominal. Letra C, completiva nominal. Ok. Essa oração é uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. Tá ok. Aí a 20. Em que alternativa a chamada para atrair turistas ao Brasil está correta quanto à grafia? Correta. Então, vamos lá. Primeira já está errado. Reserve é com S. Reservar é com S. Reserve sua passagem já. Aqui não é experimente com S. É experimente com X. Experimentar é com X. Ok. Agora C. Veleje em nossos mares. Você jamais esquecerá. Tá certo. Velejar é com J. Ó, o colorido deste país vai mexer com você. Só que ele vai mexer com X. Não existe mexer com CH. Né? O que existe com CH, né? Que vai ter uma questão que a gente vai ver, tem o mexa do verbo mexer. Mexa, é do verbo mexer. E tem a nossa digníssima mecha com CH, que é mecha de cabelo. Então isso aqui é importante que o cara
Fique atento na prova, tá? Agora aqui é plural. Assinale a questão que apresenta erro na sua forma plural. Erro na forma plural. Então vamos lá. As crianças recém-nascidas, tá certo? Recém-nascidas, recém-aposentadas, tá ok. Aqui eu costumo falar do recém-nascidos e recém-aposentados, que é um quarteto, né? Porque tem o recém-nascidos, o recém-aposentados, o recém-casados. Porque o recém não vai variar. Aí tem os altofalantes, que também é advérbio. Altofalantes, não vai variar. Tem as sempre-vivas, que o sempre é advérbio, não vai variar. E tem os abaixo assinados, todos 4 clássicos e vão aparecer nessas gravações nossas. As meninas franco-brasileiras, tá certo? As meninas luso-brasileiras. As meninas luso-brasileiras, franco-brasileiras, as meninas ibero-americanas, tá certo? Ações abomináveis. Abominável, abomináveis. Desejável, desejáveis, tá certo? Agora, surdo, mudo, vão os dois. Ah, então aqui era para ser embora, surdos, mudos. Esse é o erro. Surdo, mudo e surda, muda, vão os dois. Outra questão que envolve plural, né? Ele quer saber o adjetivo composto não se flexiona no plural em. Ok, vamos lá. Assistir uma conferência sociopolítica. Se fossem conferências, seriam conferências sociopolíticas. É igual tratados sociopolíticos, poderia ser conferências político-econômicas, relações socioeconômicas, só o último que vai variar. A mesma coisa aqui, ó, consultórios médico-cirúrgicos, clínicas médico-dentárias, também, só o último que vai. A mesma coisa aqui, mulheres ítalo-americanas, mulheres latino-americanas, só o último. Agora aqui não vai variar, por quê? Porque quando eu falo terno verde-limão, se fossem ternos, seriam ternos verde-limão, ou seja, verde da cor do limão, verde da cor do limão, verde da cor do abacate, vermelho da cor do sangue, amarelo da cor do canário, tudo invariável. Então essa aqui não vai variar, tá? Agora 23, voz verbal, né? Esperam-se melhores resultados. Então vou dizer que melhores resultados são esperados. Sempre que eu digo que melhores resultados são esperados, esse ser é uma partícula apassivadora. Se ele é uma partícula apassivadora, é porque a voz é passiva sintética ou pronominal. Passiva pronominal ou sintética. Passiva pronominal ou sintética. Igual vendem-se casas. Casas são vendidas. Outro detalhe. Se eu digo que aqui é partícula passivadora, porque eu consegui fazer essa inversão, é porque tem sujeito. E o sujeito aqui seria simples, tá? Se tem partícula passivadora, tem sujeito. E o sujeito é simples. Beleza. E se tem partícula passivadora, voz passiva sintética ou pronominal, para ficar bem fixo. Agora aqui, marque a alternativa que contém oração subordinada de mesma classificação da oração subordinada presente na frase a seguir. A solução é isso. Se ele disse que a solução é isso, é porque é uma oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Aí qual é essa? Ela está ligada pelo verbo ser, ela está ligada pelo verbo ser e tem determinante. O determinante normalmente é um artigo, mas pode ser um pronome, minha solução, nossa solução, enfim. Se ela estiver ligada pelo verbo ser com determinante, é porque ela é predicativa. Beleza. Então, qual que também é predicativa? É a B. Por que é a B, Potter? Porque a única alternativa era isso. Quando eu disse que a única alternativa era isso, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Se ela está ligada pelo verbo ser com determinante, é porque ela é predicativa. Ok. Então, vamos classificar as outras? Que ele volte é bom. Aí, normalmente, isso aqui vem assim. É bom que ele volte. Aí, tu vai dizer que é bom isso. Quando você diz que é bom isso, é porque a ordem vai ser o quê? Isso é bom. E se eu digo isso é bom, o isso faz papel de sujeito. Então, ela seria subjetiva. Ok. Não me esqueço disso. Se eu não me esqueço disso, eu vou dizer que eu não me esqueço de quê?
Ou seja, a pergunta está saindo do verbo regida de preposição objetiva indireta. E se a pergunta saísse do nome regida de preposição? Completiva nominal. Agora aqui, ó, o sujeito está aqui, ó. Eu não imaginava isso. Se eu não imaginava isso, o sujeito está aqui. Aí fala, qual é a pergunta que tu faz para imaginava? Eu não imaginava o quê? Sempre que tiver sujeito na frente e você perguntar o quê, é o AD. Tem sujeito na frente, perguntou o quê, é o AD. 25 também é maneirinha. Sinale alternativa em que o termo destacado é uma conjunção coordenativa explicativa. Tá bom. Vamos lá. Mário, vírgula. Esse Mário é vocativo. Ó, Mário, diga-lhes que irei ao futebol. Diga-lhes isso. Quando você troca por isso a oração toda, além de você saber que é uma oração subordinada substantiva, você tem que saber que o que e o se que as introduzem são conjunções integrantes. Então aqui se eu vou botar CI, tá? Conjunção integrante. Clarice estava chorando porque apanhou do pai. Esse porque apanhou do pai é a causa. Ela estava chorando, mas qual é a causa? Qual é o motivo? Porque apanhou do pai. Então apanhar do pai é a causa que ela está chorando. Então essa aqui seria causal. Seria uma oração subordinada adverbial causal. Choveu tanto aqui que as ruas alagaram. Essa a gente já falou, essa é consecutiva. Tal que, tanto que, tamanho que, consecutiva. Então a resposta, demita aquele empregado. É uma ordem ou pedido. Demita aquele empregado, vírgula, pois estou insatisfeito com ele. Que estou insatisfeito com ele. Esse é uma conjunção coordenativa explicativa. CCE. Conjunção coordenativa explicativa. O imperativo ajuda. Opa, plural de novo. Ó. O plural do substantivo destacado está incorreto em. Aí quem já fez, né? É a B. Por que a B? Ó, a parede do meu quarto está forrada de pôsteres. Não, ela está forrada de pôsteres. Pôster, pôsteres. Zíper, zíperes. Aí aqui, bate-boca, bate-bocas. Verbo mais substantivo. O plural de mel, ele tem dois. Pode ser méis ou meles. Assim como o plural de verão. Verão, além de verãos, que muita gente não usa, né? Não é o mais usado, verões. Tem dois plurais, ó. Pá, 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 pá. Então isso aí é bom anotar, para na prova não ter surpresa, né? Questão ótima. Quais são os adjuntos adnominais do texto acima? Ó, nunca serão adjuntos adnominais. Isso aqui é uma parada importantíssima. Nunca serão adjuntos adnominais. São 5, mano. É o VASP-C. VASP-C. Então vamos lá. Nunca serão adjuntos adnominais. Verbo, advérbio ou locução adverbial, substantivos, nunca serão adjuntos adnominais. Preposição sozinha também nunca vai ser ADN. E as nossas conjunções. Conjunção também não vai ser ADN. Isso aqui é o que nunca serão adjuntos adnominais. Porque se você tem esse tipo de conhecimento, você consegue fazer uma certa tranquilidade até. Porque, veja bem, olha só, olha o meu raciocínio. Ó, delegado é substantivo, não tem como. Rapidamente é advérbio, não tem como. Rapidamente é advérbio, não tem como. Delegado é substantivo, não tem como. Então, se você tem esse tipo de raciocínio rápido, por eliminação você já ia chegar na A. Agora, vamos entender lá em cima. Ó. Aquele experiente perito é o sujeito. Perito é o núcleo do sujeito, que é um substantivo. Perito é um substantivo. Experiente é um adjetivo, é aquela velha história, né? Adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo, é ADN. O aquele é um pronome, também é ADN, porque o aquele se refere ao perito. É um pronome demonstrativo adjetivo, ele qualifica o substantivo, é ADN. Chegou
E, ó, o E é conjunção. O E também não pode ser ADN, que ele aqui seria aditivo. Ele chegou e rapidamente cumprimentou o delegado de polícia. Ele cumprimentou quem? O delegado. Isso aqui seria um núcleo do AD, porque quem cumprimenta alguém. Aí tu fala, pô, tá, mas esse O que está antes do delegado, ele é um artigo. Artigo é ADN. E delegado de polícia seria delegado policial. Esse de polícia é uma locução adjetiva na função de ADN. Então, ó, você teria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a resposta realmente era A. A 28 também é legal, ó. Não há erro. Se não há erro, é porque é a correta. Ele quer a correta. Correta quanto ao emprego da vírgula. Então, vamos lá. Na A. Chegando os participantes, vírgula, começará, sem essa vírgula aqui, a reunião. Esse chegando os participantes é a mesma coisa que você dissesse assim que os participantes chegarem, logo que os participantes chegarem, começará a reunião. Ou quando é uma oração que está reduzida de gerúndio, mas que dá ideia de tempo. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Então, mas estava errado. Então, essa esquece. Agora aqui, ó. Menina, vírgula, não chore, que será pior. Faltou a vírgula depois do menina, porque esse menino é o quê? Vocativo. Ó menina, não chore, pois será pior. Isso aqui também seria uma conjunção coordenativa explicativa, porque o não chore está no imperativo. Tá? Então, essa também estava errada. Ah, então a certa é a C, ó. No céu azul, vírgula, fiapos de nuvens. No céu azul é adjunto adverbial de lugar. Aí ele está na frente, chamou a vírgula, certinho. Agora vai para D. Nós, vírgula, cidadãos brasileiros, precisamos ficar atentos às ações dos políticos. Aí, cidadãos brasileiros seria aposto, né? Explicando que nós, cidadãos brasileiros, precisamos ficar atentos. Né? Realmente, precisamos. Tá? Tá errada, né? Só deixar claro, tá errada porque não está. Depois que eu botei a vírgula, ficou certa. Mas antes estava incorreta. Tá? Então, a resposta era C, relativamente fácil. Mais uma de plural. Às terças-feiras. Dia da semana vão os dois. Terças-feiras, sextas-feiras, por aí vai, né? Os dois vão plural. Agora, aqui nós temos o diminutivo plural. O que você faz? Pega a palavra no jornal, bota no plural, jornais. Aí você vai tirar o S e vai acrescentar os inhos. Jornaizinhos. Jornaizinhos. Então, esquece essa. Está no cruza. E, por fim, cidadão. O plural de cidadão é cidadãos. Cidadãos. Então, a resposta é delta. Agora, gênero de substantivo. Vamos lá. Novelista. O novelista, a novelista. Seria comum de dois. O novelista, a novelista. O cliente, a cliente. Comum de dois. Não é sobrecomum, não, né? Não. Comum de dois. O personagem, a personagem. Também é comum de dois. Já caiu, tá? Beleza. Então, já sei que é alfa. Deixa eu marcar aqui. Vamos ver a última. Criatura. A criatura é uma criatura que pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Você fala a criatura sem saber o gênero. A criatura é sobrecomum. Isso é ser sobrecomum. Aí sobrecomum tem a criatura, tem o cônjuge, que é sobrecomum, tem o verdugo, que é sobrecomum, que é o mesmo que algoz, que também é sobrecomum. A celebridade é sobrecomum, caiu 2017, a celebridade, e por aí vai, né? Tem a vítima, que é sobrecomum, a testemunha é sobrecomum, enfim, tem uma série. A pessoa é sobrecomum, o indivíduo é sobrecomum, o cadáver é sobrecomum, porque se eu falo, tem um cadáver lá fora, eu não sei se é homem ou mulher, ok? Olha aquela situação clássica do parece que, ó. Quando você tem esse parece que no início ou no meio, vai dar subjetiva. Porque se você arruma para ficar no início, vai ficar parece que o servidor está doente. Se parece que o servidor está doente, é porque parece isso. Aí parece isso, vai ficar o quê? Isso parece. Aí tu vai falar, pô, se isso parece, o isso faz papel de sujeito. É subjetiva. Tá? Mas isso aí vai uma coisa que foi falada várias vezes que vai ser mais ainda.
Quando você tem o parece que, vai dar subjetiva, tá? Ok. Agora aqui tem uma outra parada também, ó. A jovem tinha devoção à Virgem Maria. Quando você tem esse a Virgem Maria, tem que ter crase. Se for a Nossa Senhora, não tem crase. Isso aí tá lá no Segala, tá? Aí o a Nossa Senhora não tem. Por que o a Nossa Senhora não tem e a Virgem Maria tem? Ele explica que porque Virgem Maria tem um adjetivo aqui, ó, na concepção. A Virgem Maria, porque Virgem é adjetivo. Aí a presença desse adjetivo caracteriza a crase. Aí você vai falar, pô, eu também estava achando que tinha crase, porque tem 4 com crase aqui, ó. Tem que olhar isso também. Fomos a São Luís, voltamos de São Luís. Volto da crase A, volto de crase para quê? Então, elimina aqui, aqui já estava eliminado. Onde passeamos a pé. A pé, palavra masculina, não pode botar crase. Ó, eliminei uma, que era a terceira. A cavalo, também não pode. Já eliminou essa aqui, já estava eliminada. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Quando você fala que a casa tá especificada, porque está dizendo que é a casa da baronesa, você troca por apartamento. Aí você vai dizer que a costureira chegou ao apartamento da baronesa. Aí você vai pegar e vai botar crase. Quando a palavra casa está especificada, troca por apartamento. Se ficar ao, você bota crase. Porque poderia ser a costureira visitou a casa da baronesa. Aí, se ela visitou a casa da baronesa, o cara que tiver fraco na prova vai falar, pô, tá especificada, bota crase. Não bota. Porque quem visita alguém. Aí, se você troca por apartamento, você vai dizer que visitou o apartamento da baronesa. Então, você não vai poder botar a crase. Tá? Lembrando que você só troca a casa por apartamento quando a casa está especificada. Se ela não estiver especificada, você já não põe a crase. Não está especificada, não põe crase. Tipo assim, ó, quando a costureira chegou à casa. Se tivesse só assim, ó, chegou à casa. Se ela chegou à casa, não está especificada, não põe crase. Ponto. Tá ok? Então, o que eu tenho que marcar aqui nessa jogada aqui? É a letra C, né? Tu vê que a A e a C disputaram até o fim. Mas a C, porque só tinha crase nas pontas, no início e no fim. Só. Beleza. Vamos lá. Coletivo incorreto. Vara é de porcos, paná é de borboletas, arquipélago é de ilhas. Opa, alcateia é de lobos, tem nada a ver. Ó, alcateia é o coletivo de lobos. Ah, cães de caça é o que mesmo, Pota? Matilha. Matilha é de cães de caça. Sempre vai ter um coletivozinho aí nessa história, né? Ortografia, certo ou errado? Não é sobrancelha, é sobrancelha, não tem esse M aí não. Também não é privilégio, é privilégio, é privilégio. Não é degladiar, é digladiar. Já caiu também, né? Eles disseram que os presos estavam se degladiando. Não, eles estavam se digladiando. Ok, não é desinteria, é dizenteria. É dizenteria. Eles fizeram um trocadilho aqui, ó. Desin, não, é dizenteria. E aqui também está errado, porque não é puleiro. Aí você fala, mas o passarinho não pula lá dentro? Não, é poleiro, é com O, não é pu. Então estava tudo errado, tudo errado. Letra C. Vamos lá. Mais uma de ortografia. Aqui é clássica, né? Quando você fala a caixa do tórax. A caixa do tórax é a caixa torácica. Ah, não existe torácico, não. O torácico é primo do tóxico. Não tem isso, não. Então tá. Agora, privilégio ou privilégio? Já falamos. É privilégio. Ou seja, já matei. É alfa. E aqui você tem a lagartixa. Lagartixa, não é largatixa. Pode ser até largatixa, ó. Larga, vírgula, tixa. Se você fala larga, vírgula, tixa, tixa é a sua cachorrinha. Ela pegou sua meia e você falou larga, tixa. Aí é vocativo, não é só brincando. O termo destacado está empregado incorretamente em. Aquele aluno se expressa mal. Se ele se expressa mal, é porque ele se expressa bem. É com L. É advérbio de modo.
Ok. Aonde você for. Por que é o aonde? Porque está dando uma ideia de movimento. Você vai aonde? Ah, então tá certo. Ele quer que é incorreta. Quem mais prestou atenção, quem menos prestou atenção, também está certo. Há cerca de 10 anos, esse há cerca de 10 anos é passado. Ah, então se é passado, tem que ser com H. Então seria há cerca de. Esse há cerca de junto. Esse há cerca de junto é só quando for ideia de assunto. Ó. Conversamos, troca por sobre. Conversamos acerca de. Vou botar aqui para ficar atual, né? Acerca de coronavírus. Ou seja, conversamos sobre coronavírus. Ah, então acerca de é a ideia de assunto. Então a incorreta era a delta. Beleza, vamos lá. As palavras desigualdade e infelizmente são formadas por derivação prefixal e sufixal. Ah, por que essa rapidez? Porque o radical aqui é igual. Tem prefixo, tem sufixo. Existe igualdade, existe desigual. Prefixal e sufixal. A mesma coisa para infelizmente. Tem prefixo, tem sufixo. Existe felizmente, existe infeliz. Prefixal e sufixal. Então essa era fácil. Mais uma de processo de formação. Ó. Embora fosse temido pelo povo, embora é o mesmo que em boa hora. É composição por aglutinação. Ah, tá. Fidalgo. Fidalgo é filho de algo. É filho de alguém importante, ilustre. Composição por aglutinação. Então, ó, já matei. É alfa. Prestava ajuda. Quando eu falo que prestava ajuda, a ajuda é um substantivo que derivou do verbo ajudar. Ajudar a ajuda. Isso caracteriza a derivação regressiva, que é aquela que deriva de verbo. Ajudar a ajuda, combater o combate, né? Quando eu falo auxiliava no combate, é derivação regressiva. Então a 38 seria alfa. A 39 também é clássica, né? Examinou os prós e os contras. Quando eu falei que examinou os prós e os contras, tanto o prós quanto o contras estão substantivados. Eles estão substantivados pela presença do artigo, né? Mudou a classe gramatical. Contra é preposição. Quando você fala os contras, a preposição virou substantivo. Aqui, os prós, pró, que normalmente é um prefixo, aqui ele está virando substantivo. Então, isso daí caracteriza a derivação imprópria. É quando ocorre mudanças de classe gramatical. É igual quando ele fala assim, fulano falou alto. Se ele falou alto, esse alto que está aqui é o modo. Então, ele é uma derivação imprópria. Por quê? Porque o adjetivo virou advérbio. Sempre que muda a classe gramatical é igual o cantar dos pássaros. Aí tu fala, pô, cantar é verbo, mas como ele está precedido de artigo, ele virou um substantivo, ou seja, mudou a classe gramatical. Isso é a derivação imprópria, que também é chamada de conversão, tá? Derivação imprópria ou conversão, que é quando se converte uma classe gramatical em outra, tá? E a 40 e última, ele está mandando relacionar auxiliar, regular e irregular, tá? Beleza, o primeiro é o couberam. Couberam é do verbo caber. Ó, vamos dar um macetinho aqui. Quando você quer saber se um verbo é regular ou irregular, você bota o quando eu. Aí você vai lá e bota, por exemplo, o verbo é caber. Aqui vai ficar quando eu caber ou quando eu couber. Aí tu vai falar, pô, vai ficar quando eu couber. Ou seja, mudou. Se mudar aqui, que é o futuro do subjuntivo, porque quando você joga esse quando eu, quem encaixa aqui é o futuro do subjuntivo. Se mudar aqui, é porque o verbo já é irregular. Ele é irregular. Aí eu sei que o caber é irregular. Ah, dizer é quando eu disser, irregular. É estar é quando eu estiver, irregular. Dar é quando eu der, irregular. Enfim, mudou aqui é irregular. Só que tem que alguns verbos não mudam aqui e são irregulares, como é o caso do sentir. Você vai dizer quando eu sentir, não mudou. Mas no presente do indicativo você diz eu sinto. Aí muda aqui dentro. Então a tua preocupação é como sentir, que acontece isso, como mentir, que vai ficar quando eu minto, né? Pressentir, quando eu pressinto. Isso, o resto vai mudar direto. Ter, tu vai falar quando eu tiver, irregular. Então, beleza, então aqui é 3. Aí agora, ó, por exemplo, ó, partir. O partir, ele é regular nato. Quais são os regulares natos?
já nasceram regulares. Vamos botar assim, amar, vender e partir. Amar, vender e partir. São os verbinhos bobos. São regulares natos. Não era nem para cair o partir. Porque o partir já é para todo mundo gravar. Isso aqui a gente tem que gravar. Ok? Gravar. Regular. Então, regular é 2. E aqui a do meio, quando ele fala que a bela menina foi elogiada pelos colegas, aqui é o auxiliar. Aqui a gente tem auxiliar, mais particípio, mais o agente da passiva, né? Porque se a bela menina foi elogiada pelos colegas, é porque os colegas elogiaram a bela menina. Então aqui é o nosso querido auxiliar, tá? Lembrando que quando é auxiliar, é porque ele faz parte de uma locução verbal. Pode ser auxiliar mais particípio, auxiliar mais infinitivo ou auxiliar mais gerúndio, beleza? E isso também caracteriza a voz passiva analítica, porque quando você tem auxiliar mais particípio mais agente da passiva, vai dar a voz passiva analítica, é a perfeita, né? Completa. Porque se ele dissesse só que ela foi elogiada, também daria passiva analítica, porque o agente da passiva pode estar expresso ou não, tá? Então 3, 1, 2, letra A. Beleza? Então finalizamos aí o Quarentena 6, né? Outros mais virão, né? A gente vai aproveitar essa quarentena aí para poder chegar num número grande de simulados feitos e corrigidos. Quem gostou, eu peço que deixe o like, né, no vídeo. Quem não gostou, eu peço desculpas, estou fazendo o meu melhor. Forte abraço, até a próxima.